Salve pessoal, muito boa tarde no ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Amanhã tem Grêmio e Cruzeiro no Centenário Brasileirão, tem Inter e Juventude, clássico gaúcho pela Copa do Brasil. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não é clássico? Óbvio que não é clássico. Ah, não é clássico? Mas é evidente que não é clássico. Não é, mas cara. que má vontade. Não inventa uma rivalidade que não existe. Para, cara, o cara nem abriu o programa ainda. Não inventa uma rivalidade que não existe. Não, então começa o programa de novo. Não, antes de mais nada, eu quero saudar o teu retorno. Entendeu? Salva de Aqui palmas. estamos bem. Olha, o senhor fez muita falta ontem. Não é verdade. Tiveram que botar um cara para apresentar o programa aqui que não tem a menor condição. De extraordinária competência. Entendeu? Tava muito bom, Eu saúdo o teu retorno. Para Tá o bom. bem do futebol gaúcho. Tá bom. Inter e Juventude não é clássico. Olha, cara, eu vou dizer o seguinte, como a dupla Grenal passa por muitas dificuldades, é clássico. É clássico. Muito bem. E, aliás, eu vou falar isso porque a eu palavra do tenho Ribeiro que ela não é definitiva, graças ao bom Deus. valorizar. Tu não vai criar uma rivalidade que não existe. Já tá até de verde hoje aí, cara. Nós temos que Exato, valorizar. porque eu quero amadurecer Aliás, a ideia. eu vi ontem, o Profeta me mandou uma mensagem. Faltam só 6 meses pro Gauchão. Tá chegando. Tá chegando. Que legal, hein? Muito bem. Então, né? É clássico, não é clássico? É um debate, ó, há anos. Caxias e Juventude é um clássico. Perfeito, é um clássico regional. Inter e Grêmio é um clássico, né? O clássico talvez um dos maiores do mundo. Mas tu não vai criar uma rivalidade entre Inter e Grêmio. Não, Inter e Juventude. Inter e não Juventude. tem. Não tem existe. rivalidade. Não é um clássico, portanto. Nós temos dificuldade, isso é verdade. Agora, rivalidade... Muito bem, vamos lá. Na tela para vocês a enquete do programa de hoje, que não é essa, né? Se Inter e Juventude é ou não é um clássico. A enquete é sobre jogadores que voltam a ficar à disposição da dupla Grenal. Muito boa essa enquete, hein? Você acredita que a volta de Ener Valencia e Diego Costa resolve o problema da dupla Grenal? Sim, não, apenas Valencia, apenas Diego Costa. Sim. Enquete lá no nosso YouTube. Sim, Corazinho? Resolve. Resolve? Sim, resolve. Não, Resolve? Resolve. Eu acho que assim, ó, o que é resolver o Fazer problema? gol, Fazer golzinho. Esse é um bom questionamento. Fazer gols e abrir o ataque, principalmente, né? Eu Porque o Ener acho assim, Valencia, o Ener Valencia é um tanque. Ele é um dos responsáveis por jogadores do meio-campo fazerem muitos gols quando ele está em campo, por exemplo. Como é que ele foi na Copa América agora? Foi muito mal na Copa América, né? Do mesmo jeito que o Soteldo. Jogou nada. Não, eu acho assim, eu acho que dá para discutir, tá? O Ener Valencia, eu concordo, ele vai agregar e muito ao time do Internacional. Concordo que ele melhora o ataque do Internacional. Agora, ele decisivo ele não tem sido, né? Tomara que a partir de amanhã ele volte a ser. Se outro for, ele não precisa ser. Na Libertadores contra o Fluminense ele não conseguiu ser, né? Só para vocês terem uma ideia, ele não joga há quase um mês pelo Inter e ele é o artilheiro da temporada. Não, tá bem? Isso já diz muito. Não, eu assim, ó. Vamos lá. Agora, fora de brincadeira, tá? Tá. É óbvio que os dois vão fazer diferença positiva. Também é acredito. Óbvio, é óbvio. Tá? São as referências E dos dois, eu, né? aliás, já vou dar de antemão, fazer um spoiler. Opa. Amanhã estarei comentando o jogo do Inter contra o Juventude. Tu não vai a Caxias? É que amanhã não é em Caxias, né? Não, mas o Grêmio joga em Caxias. Não, o Grêmio joga em Caxias. entendi. Não, eu vou comentar o jogo do Internacional. Achei que tu ia a Caxias. A decisão Uma da sopa de firma, capelete, um bom vinho. Maionese. Nós vamos ficar em Porto Galetinho. Alegre. Ô, Marilene! Uma sábado vai na Salame, Caxias, vinho. né? Já vou dar um... Não, nós vamos Vem. ficar em Porto Alegre. Mas é o bem do futebol Nós já gaúcho, Ribeiro. Não, mas o Internacional e Juventude representam o futebol gaúcho. Os dois estarão Como é que ele envolvidos. não vai na decisão do Jacone Por no isso- sábado? Não, eu prefiro ficar em Porto Alegre. Olha aqui, ó. Já Spoiler. temos a nossa contribuição. E o Gauchão? Vou dar um spoiler pra ti, meu filho. Tá Spoiler. preocupado, tá? Muito. Amanhã tem 2 gols do Ener Valencia. Inter 3-0 do Juventude. Nenhuma chance. Nossa. Já vou antecipar. Vamos para nenhuma Central, vamos para Central. Em seguida a gente avança nesse assunto. Leonardo Sono, por gentileza, nos fale Vamos lá. sobre Jefferson Soteldo. Volta, não volta? Qual é a situação do Soteldo, Sono? Boa tarde.
Vamos lá, Gamba. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes, nos Donos da Bola. A situação polêmica de Soteldo, que terminou a participação com a seleção da Venezuela na sexta-feira, quando foi eliminado para a seleção do Canadá. E o Soteldo foi liberado nos últimos dias pela direção do Grêmio para folgar. Ele teve problemas particulares, pelo menos é o que alegou, e ficou na Venezuela nos últimos dias. O Grêmio não tem certeza ainda sobre a data de volta do Soteldo a Porto Alegre, mas acredita que ele possa voltar ainda nesta terça-feira. O que isso significa, Gamba? Soteldo não participou de nenhum treinamento do Grêmio antes da partida contra o Cruzeiro. Está fora da viagem para Caxias do Sul e não será reforço, visando aí o confronto desta quarta-feira, importante pelo Campeonato Brasileiro. Ele segue de fora, deve voltar apenas no final de semana contra o Operário pela Copa do Brasil. Muito bem, segue de fora Soteldo, faz muita falta a decisão da direção do Grêmio, Ribeiro Neto, sobre Soteldo. É difícil, sabe quando os caras colocam assim, questões particulares, é um caminhão cheio de melancia, né? Pode ser muita coisa. Pode ser qualquer coisa, é uma questão particular. Coisa. A minha unha encravada aqui é uma questão particular, entendeu? Então, e dói, né? E dói uma unha encravada. Eu acho que o encravado é DM daí já, né? Pode ser também, mas pode ser, o meu cheque não entrou lá, cara, entendeu? É uma questão particular. Sim, perfeito. Preciso de mais alguns dias de descanso. É uma questão particular, entendeu? Eu preciso pegar vitamina D, sol e tal. O Savarino precisou. Mas ele não tem questões particulares. É o que ele não tem, o Soteldo não tem questão. Dá para dizer que faltou um pouco do processo empático do Soteldo? Muito. Depende da questão particular, né? Depende. Se ele tiver uma questão particular que é muito importante... Mas já foi a questão particular também. Eu não sei. Já foi um jogo importante. Eu não sei. O fato é que decepciona. É que o ponto é o seguinte, né? A urgência do Grêmio é para ontem. Claro. É para ontem. O Grêmio não tem ninguém, o Lucas Colar. Não, assim, vamos combinar. O Grêmio tem o Soteldo e olha lá. Eu sei, mas é o que eu tô dizendo, já foi um jogo que ele ficou fora. Ele ficou fora contra o Juventude. Ele poderia jogar. Claro, seria difícil. Daqui a pouco pegar um Caxias, jogo do Botafogo de noite. Mas o quê? É Rio de Janeiro que desembarca. Vamos passar esse pano, vamos passar. Agora tem o seguinte. Quarta-feira já deu tempo. Vamos combinar entre nós aqui que isso foi combinado antes, tá? Com certeza. Essa liberação do Soteldo foi combinado antes dele viajar. Sim, mas é culpa não do Soteldo. Claro que não é. Claro que não. O Soteldo com certeza foi liberado. Tá bom, mas você tem um acordo e aí a situação do Grêmio é dramática, terrível, tu revê o acordo. Mas aí o que acontece? Aí tu revê o acordo. Aí alguém tem que ligar pro Soteldo. Soteldo, meu bruxo, nós vamos ter que... É porque... Só que aí tem que ter ação. É que tem precedente, né? O Grêmio tem vários precedentes que autorizam o Soteldo a ter esse tipo de combinado com a direção. É que dessa vez não foi casamento, né, Pedro? Teve a questão do casamento do Douglas Costa, teve o Luís Soares indo para a Espanha, teve o Diego Costa agora indo para a Espanha. Então são vários precedentes onde um jogador, enxergando o que o outro está fazendo, também pede. Agora, se a direção é conivente, o Carbajo indo para o Uruguai recentemente, agora, numa boa, se for realmente problema particular... Ok, é isso, tá resolvido. Se for, resolvido. Beleza. Claro, e absolutamente compreensível, fique bem claro. Agora, eu tô falando do precedente que o Grêmio abre para vários jogadores fazerem Eu tenho uma grande dificuldade de avaliar essa situação, porque eu não tenho a informação completa. Vá que o cara realmente tem um problema particular, que a gente está aqui falando um monte de bobagem e não sabe que o cara está com algum problema. Mas tá? é que se a Venezuela tivesse saído... O fato é que é um grande prejuízo. Não, mas só um pouquinho. Mas olha só, entendeu? mas a questão eu acho que é o seguinte, tá? Se a Venezuela não tivesse saído da Copa América, ele estaria na Copa América. Ele não estaria resolvendo o problema pessoal. Alguém resolveria o problema pessoal para ele. Então, eu não tiro nenhum momento de análise que não seja um miguezão, né? E tem uma coisa que pega muito em relação a isso. É claro que o problema particular a gente não sabe e aí tem um salvo-conduto para o Soteldo. Mas tem uma exposição desnecessária dele nas redes sociais. Ele botou uma foto na praia, né? No domingo. Por isso que ontem, Ribeiro, por isso que ontem Laguaira. Tu imagina, ele vai ter que pegar agora, ele teve que sair da praia para resolver um problema particular. Aí já tem um salvo-conduto que é negativo para ele, né? Não, e assim, né, gente, isso que a gente tem que analisar é como isso chega na torcida. Como comunica com o torcedor. Sabe como é que depende? O Grêmio numa situação terrível, precisando do Soteldo. Tem que perguntar. Eu vou te dizer como é que são as coisas, que tu sabe melhor do que eu. Vamos lá. Tá?
Se o Grêmio não tem um bom resultado contra o Cruzeiro, o pacote ele aumenta. Vem no bolo. Vem no bolo. Vem no bolo. Mas também o sorteio. Ganha do Cruzeiro, não fez falta. Não fez falta, tudo bem. Né? É isso aí. Sendo problema particular ou folga, tá resolvido, tudo mais. Tá tudo bem. Só que o detalhe é a urgência Olha do a Grêmio, pergunta né? que tu fez agora há um segundo atrás. Se ganha, Não, sobre a torcida. como que isso comunica para a Tem que torcida? perguntar pro presidente do Grêmio, que teve reunião aí com a geral, né? Se reuniram, né? Houve uma cobrança. Tá virando moda isso, né? Uma cobrança. Tá virando moda e a opinião que eu gostaria de dar mesmo aqui eu não posso dar. Não posso. Porque eu me inviabilizaria com uma série de pessoas. Mas tem que ter muita calma quando tem essa relação de cobrança. Acho que tem um limite para as coisas. Nós vimos o que aconteceu em São Paulo lá com o Corinthians. É que, na verdade, isso é mais um elemento que escancara o momento do Grêmio. É mais um elemento. Quando clubes estão em crise, em situações assim, isso acaba sendo rotineiro. O Corinthians é cobrado por torcedor organizado. Agora, o Inter, recentemente, na sala de conferências, foi cobrado. Né? Depois do Tomayapo. O Grêmio está sendo cobrado. Isso acaba se tornando rotina no futebol brasileiro. Rio de Janeiro é uma frequência muito grande também. É uma rotina meio perigosa. Não, né? Aí a gente pode analisar o seguinte, a abertura que se dá, Sim. de que forma se dá o diálogo. É que, na verdade, a questão é que a insatisfação desses torcedores que foram conversar com o presidente é a insatisfação da torcida do Grêmio. Acredito que esses torcedores não ficaram satisfeitos em ver o Soteldo indo para Laguaira, né? Só que vocês, acredito que eles não devem ter gostado, como eu não gostei. Eu vejo de uma forma diferente, né? Eu acho que se direção do Grêmio e do Inter utilizam da popular e da geral para se elegerem, eu acho que eles têm o ônus e o bônus. A partir do momento de que eles pegam e aproveitam das torcidas para ser até mesmo garoto propaganda deles na hora da eleição, eles vão ter de ser cobrados depois, eles vão ter que pegar e arcar com as consequências daquilo que eles fazem. Então, eu posso não gostar. Eu não sei se o Guerra foi na... Eu posso... Não lembro, eu acho que não sei se na eleição... Eu acho que... não tenho certeza. Eu posso não gostar de a popular ou de a geral ou de qualquer outra torcida ir lá questionar uma direção de clube, com certeza, é a minha opinião, né? Mas que eu acho que as direções, elas não podem achar qualquer problema a partir do momento de ficar refém, entre aspas, na mão de quem ajuda eles a serem eleitos, isso eles não podem. O que reforça é a insatisfação do torcedor com o momento. Que o torcedor... Isso é reforçado. Aí que tá. O que eu acho que... Por que se pede que o presidente se comunique mais? Para evitar algumas coisas. É porque a torcida do Grêmio são milhões de torcedores. É isso aí. Entendeu? Então eu acho que o presidente tem que falar para toda a torcida. Ele não Como é que conseguiu ele falar fala? ontem. Através de uma entrevista coletiva, né? Com os repórteres que gostem ou não, os repórteres são intermediários. Sim. Eles são intermediários entre a torcida que ouve os veículos, seja qualquer for que seja o veículo, influencer, canal de YouTube, veículo tradicional, e aí ele vai ter acesso, entendeu, a uma entrevista do presidente. A omissão do presidente ou do vice de futebol é que está transformando isso está virando um pouco de meme. Inclusive, eu acho que o presidente tem que cuidar disso aí, sabe? Porque se o resultado não melhorar, se o resultado melhorar, tá tudo bem, beleza, vai por baixo do tapete, tudo. No futebol é assim como na vida, né? O grande Agora, negócio... se a coisa continuar Ribeiro, ruim, isso só piora. São muitos ingredientes numa receita atual do Grêmio que não está servindo bem à mesa. Mas o que eu vi, Pedro, ontem... Muitos ingredientes. Esse do Soteldo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara na praia, Alexandre. Na praia. Um problema particular. Pelo amor de Deus. Nessa questão da torcida, né, ser recebida pela geral e tal, o presidente receber a geral, eu vi muitas críticas na rede social de gremistas, assim, de muito tempo de associação, de pessoas importantes, até já passagem por conselho e tal, de que, por exemplo, o presidente Guerra não falou a milhões de torcedores, mas falou com a geral, explicou até contratações e tudo mais, né? Quanto que deveria fazer no amplo, né? Que deveria fazer no macro. Mas ele não falou ontem na reunião né? do conselho, ele não explicou muita coisa na reunião do conselho ontem. Talvez ele não fale o que não tem que falar. Aliás, alguns conselheiros na saída da reunião deram indícios de que o Grêmio está com... Olha, se não está com pouca munição, está com quase zero de munição no tambor. Zero. Quase zero.
Mas por quê? Porque, pelo que eu ouvi de alguns conselheiros, o Grêmio não fará contratar. contratações, digamos assim, que resolvam a vida do Grêmio. Ou seja, as coisas estão piorando para o Grêmio cada vez mais, dia após dia. Mas vocês entendem por que há uma crise envolvendo a liberação do Soteldo? Porque o Grêmio não tem grupo. Um jogador como o Soteldo, na atual circunstância do Grêmio, ele chega, joga e pode resolver. Eu não vou dizer que ele resolve, pode resolver. Mas diante de quem não tem nada ou quase nada, é um acréscimo de qualidade. Diante de um cenário onde não há nada ou quase nada, chega o Soteldo, é uma esperança. Uma esperança num jogo tão importante como o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Esse é o ponto. Por isso que se transforma numa crise a questão da liberação ou não do Soteldo. E aí o Ribeiro trouxe o ponto seguinte, né? Bom, isso foi acordado antes. Eu acredito realmente que tenha sido acordado antes. Com certeza. E ninguém imaginava que esse jogo de amanhã seria um jogo tão dramático como é agora. Isso tu pode rever. Mas é que não isso tu pode rever. Assim, ó, mas o Soteldo já tem passagem, já tem hospedagem, já tem tudo. O combinado não sai caro. Eu acho que o combinado não sai caro, tá? Mas a partir do momento que o Grêmio está vivendo essa situação, o presidente Guerra não é nem o Renato, né? É o presidente. Não sei com quem foi acordado. Mas vamos supor que foi acordado com o Renato. Vamos lá, que foi o Renato. Né? O Renato tem que pegar e ligar pegar o telefone e ligar. Ô, bruxo, olha só, a gente combinou um negocinho ali, mas tá difícil. Tá difícil, porque o Grêmio tá no Z4, o Grêmio tá pra cair e tal. Volta, né? Larga a praia aí e vem. Ele vai fazer o contrário, né? Ele não vai ligar, mas quando voltar, matei no peito, hein? Matei no peito a ausência, né? É uma outra análise. Agora resolve aí. É uma outra análise, porque o Renato ele faz isso mesmo. Isso é verdade. Inúmeros casos que a gente sabe de jogador que ele chegou assim, segurei pra ti, agora tu segura pra mim dentro do campo. Isso é verdade. É uma análise interessante essa que o Lucas está falando. O ponto para mim é o seguinte, ok, houve a liberação, houve o acordo e tudo isso é absolutamente legítimo e tudo mais, mas no meio desse acordo costurado, a situação do Grêmio é terrível. Esse é o ponto, a situação do Grêmio é terrível. Quem é que joga no lugar do Soteldo? Não, é Pavon e Salvador. Então tá bom. Quem tá à disposição aí. Tá legal. Quem já vem jogando. O time do Grêmio vai ser o mesmo. Quem já vem jogando, não tem muito o que o Renato fazer, não tem muito o que o Renato criar nesse momento, encontrar como solução mágica, não tem. O que o Renato está esperando é que todo torcedor do Grêmio está esperando, que são os reforços. É um acréscimo. E assim, né, vamos combinar aqui uma coisa. Um pouquinho mais de entrega, né? Pouquinho mais de... entrega não, cara. O problema Ribeiro, pra mim é bola, velho. O Pedrinho, pra mim é saudade, bola. É o Paulinho. Saudade. Embora eu quero dizer que o Vite está vivendo... Tá muito bem. Grande momento. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, tá? Cara, os caras se matam correndo, falta bola. A bola que tá murcha. Correr mais não vai adiantar, tem que jogar melhor, velho. Tem que estar mais organizado, o time tem que estar bem melhor treinado, essas coisas. Tem entrega até um limite, entende? A entrega e a bola. Tem entrega, só que o complemento não existe. O Soteldo nem é aquele que faz mais falta, né? É o Diego Costa. Não é. Não, mas para tu ajuda, mas o Pavon e o Gustavinho. Para tu ver como o Grêmio, para tu ver como o Grêmio é dependente de peças que, em tese, não deveriam, entre aspas, fazer falta. Não acho né? Porque não tem plantel, entendeu? E aí, daqui a pouco o Soteldo volta, digamos que ele jogue 1, 2, 3 partidas e daqui a pouco arrebenta de novo. Eu concordo contigo que não é dependente. Concordo contigo. Mas numa situação como essa, ele ajuda. Sem dúvida. Ele ajuda. Não é dependente, mas ele ajuda. Dependente do Diego Costa, eu fecho acordo contigo agora. Perfeito. É que nem o Inter do Valência. Dependente do Valência, dependente do Diego Costa, fecha contigo agora. Do Valência. A diferença é a seguinte, Lucas, o Grêmio tem 1 centroavante, o Inter tem 3. Mas não tá jogando nenhum, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o Inter tem no papel 3 centroavantes. Eu quero dizer de novo, a janela que o Inter fez foi muito, mas muitíssimo mais interessante do que a do Grêmio. Mas o centroavante do Inter domingo foi o Lucas Drummond. Não, eu sei disso. Mas aí também foi eu sei disso, é uma contingência. Mas o azar ele também faz parte do jogo, né? Por isso que o futebol é um jogo e ele também faz parte. Até o Lucas tá machucado. O Inter tem 4 centroavantes, 4 não nenhum fora. Pode jogar. É brabo. Mas tem 4. Não, perfeito. Tem 4, mas nenhum pode jogar. Agora, nesse momento. Mas querendo É o ou momento não... decisivo da temporada.
querendo ou não, o Luca Drummond foi uma alternativa encontrada no meio do alento, da necessidade do alento. Então, eu acho que não dá, nesse sentido, não dá para comparar. Porque o Grêmio tem nenhum e o Inter tem 3. Os 3 estão mal, os 2... 4, na verdade. É 4, se tu for olhar. Exatamente. Os 4 estão mal. O que eu quero dizer é o seguinte, o presidente Barcelos e seus pares diretivos se mexeram. E o Grêmio, vai chegar o Grêmio vai chegar em agosto. O Grêmio vai chegar em agosto dentro da zona de rebaixamento sem se mexer. Nesse sentido não tenho dúvida. Nesse aspecto... É isso. Nesse aspecto, a preocupação dos conselheiros que saíram ontem, nesse aspecto, a preocupação da torcida, a preocupação do Renato, que é olhar para o elenco, bom, como é que eu consigo, com esse elenco, tirar o Grêmio dessa situação? Eu preciso de reforços. Mas, cara, vamos E nesse lá. aspecto, o Soteldo acrescenta, entende? E não dá nem para dizer que financeiramente não tem como, porque o JP Galvão saindo, tu abre um espaço considerável na folha. Para jogador livre, né? Oi? Teoricamente para jogador livre. Para jogador livre ou para um empréstimo, vamos supor, né? Sim. Mas que tu consegue alguma grana, tu consegue, né? Bom, vamos lá. Nossa central, Leonardo Sonda, nos traga informações sobre Ener Valencia, voltando para o Internacional, meu caro Sonda. Vamos lá, Gamba. Do lado do Internacional também retornos importantes, principalmente do Ener Valencia para a partida desta quarta-feira contra o Juventude. O centroavante ontem, na segunda-feira, participou da sua primeira atividade com o grupo após a Copa América. Ele até estava de volta a tempo para o jogo do Vasco, mas o Inter preferiu deixá-lo de fora, preservado para o jogo mais importante contra o Juventude pela Copa do Brasil. Ener Valencia está voltando, vamos colocar imagens do Valencia e análise de Alexandre Ernest. Pô, o Ener Valencia voltar é um alento, né, cara? Principalmente pelo fato de que se a gente pegar o ataque do Inter com o Ener Valencia, não são só os gols que ele já marcou na temporada, ele tem 6 gols marcados na temporada de 2024. A grande questão está que ele abre espaço para as pessoas que vêm de trás, né? Para os jogadores que vêm de trás. Alan Patrick, Wanderson, Bruno Henrique. Ele é um jogador de muita força, ele leva o zagueiro, ele leva a marcação, muitas vezes até mesmo com 2 jogadores à frente da área, né? E aí quando a gente pega... O trabalho coletivo é muito importante, né? Com certeza. A partir do momento que a gente bola pega... não chega, né? Claro, a gente pega o Inter hoje que precisa fazer gols e principalmente acabar com essa sina, né, junto à torcida. O Inter não faz gols. Então não adianta ter o Alário, não adianta ter o Borré, não adianta ter o Valencia. Não, muito pelo contrário. Agora com o Valencia a gente vai ter que fazer um gol e tomara que o Ribeiro esteja certo, né? Que sejam os 2 gols mesmo. Cravando 2. Não é o profeta, não é o profeta, né? Não, é o Ribeiro que está dizendo. É o Ribeiro que está dizendo. 2 do Éder, pro outro lado. E vou dizer mais, tá? Amanhã, o profeta que me ouça, tá? Mas eu tô dizendo, amanhã, finalmente, as pazes da torcida com o time do Internacional. Amanhã vocês vão sair do Beira-Rio e eu também. Tá? Vai ao Beira-Rio amanhã? Vou ao Beira-Rio, vou ao Beira-Rio. Entendeu? Pô, vai no pupitre ali então falar do Não, ali não chega, né? Ali, pô, vai ali fechadinho. Mas saiu injustiça. Eu sempre vou lá cumprimentá-los. Claro, entendeu? não, isso sim. Porque eu acho importante essa socialização. E até isso é legal, vai cara. no pupitre ali. Isso é tão legal da tua parte. Menos 12. Que não, o mais legal é que o Ribeiro... aqui, ó. A mão não mexe aqui. Ele realmente cumprimenta, cara, porque tu pasme, tá? Tem uns chegou ontem, tem uns chegou ontem que eu vou te cortar, né? Não, o Ribeiro fica em cima do pupitre, né? Desce a escadinha ali. Meu Deus. Aqui, ó. Fecha nesse homem aqui. Fala com Valência. Fala com Valência, Ribeiro Neto. Ai. Esquece a legenda e foca em Moab. O JP não precisa mais falar, graças a Deus. Ener, o negócio é o seguinte, meu bruxo. Eu estou cá solicitando para você 2 goles. 2 goles. Estamos a precisar. Ener, a hora é com você. Ener, a hora é com você. Vamos a ver. Ener, vamos a ver. Ener, vamos a ver. Sério.
Sabe o que é o mais louco de tudo isso? Dos colecitos. O Ener Valencia jogou só 14 jogos pelo Inter esse ano. O Inter tem 30 e poucos jogos na temporada. 30? Teve 30 muitas jogos. lesões. O Inter tem 35 jogos na temporada. Mas ele tem 6 gols, né? Então ele mostra que participa muito do Eu não jogo. queria falar isso porque vão achar que eu tô provocando. Olha ali. Aí. Que coisa maravilhosa. Ener, Ribeiro e Valência. Ener, agora vê. É bonito o Agora Valência, é né, com cara? você. Ele lembra o Seal. Ener, agora é com você. Ali, ó. Ribeiro Neto. JP Galvão não deu certo. Não deu Vamos ver certo. se vai dar certo pro Valência. Deixa eu Agora dizer tá o seguinte pegando pra um vocês. pouquinho melhor, né? Pra ver se dá certo. Não, claro, né? Claro, né? Tá subindo a régua para ver se a conversa surte chegou efeito. a se emocionar, Deixa eu emocionado. dizer o seguinte, Ele olha aqui, ó. lembra o Seal. Deixa eu dizer o Ligado seguinte. que é o Seal. Grupo né? Bandeirantes. O Lucas Colar, presta atenção. Presto. E me ajuda Tá, ao mesmo vamos tempo. lá. Claro. Então é o seguinte. Casado com a A Rádio volta do Clube, né? Beira-Rio, a volta do Beira-Rio, Não deu muito certo. Não deu certo contra o Vasco. A volta ia passar. Não combinou com o Vasco. A volta de jogadores fundamentais como o Ener Valencia. A importância do jogo contra o Juventude. Copa do Brasil, uma das prioridades do Internacional. Torneio mata-mata. Juventude está aqui, ó. Tá. Juventude está aqui, ó. Ó, Tá. ó. Tá aqui, ó. Engasgado. Tá aqui, ó. Quer dizer, é tudo nesse momento propício para essa conexão e as pazes entre Inter e torcida amanhã. Tá na hora da união do povo colorado. Sabe? Colocou todo mundo, né? Botou Charles. Maurício, botou Alan Patrick, botou... Colocou todo mundo, né? Charles. Botou Maurício, botou Alan Patrick, botou Valência, Charles. botou Wanderson, jogou todo mundo. Perdeu 3 gols feitos na cara do goleiro. Perdeu um gol feito. Não. Lá em sim. Caxias, Tô falando aqui. o Ener perdeu 2 gols e o Maurício perdeu 3 Aqui, gols. tô falando aqui. É verdade. Então, pra mim, amanhã, fechadinho, volante, Fernando na zaga, Interessante, é? Bruno Henrique, Bruno Gomes, Wesley, Alan Patrick e Valência. Alá, professor Celso. 3 e 3. É, professor? Vocês são interessantes na imprensa, né? Desconstrói o trabalho da gente todos os dias, né? Impressionante isso, né? Tem um cara que seria Que unanimidade. Se chegasse Ah. no centro do gramado amanhã, Celso, eu. parasse na beira do gramado, ele ia ser vaiado pela torcida do Inter e do Juventude. Professor Celso. Ele une as torcidas nesse clássico juvenal. Ingratidão, Taça né? do Grêmio também seria? Ah, eu não sei. E hoje ele veio com o casaco, né, do Mazembe, né? Interessante isso, né? Bonito. Pois é. Se eu fizesse aqui com vocês, tá, um exercício, 3 treinadores, e vocês estabelecessem nesse momento o ranking desses treinadores. Renato, Cudê e Roger, hoje. O melhor dos 3. Não, senhor. Aí é ruim, né? Hoje. A régua é completamente diferente. Eu também acho. Não dá pra fazer essa comparação. Ah, desculpa. Olha. Não tem como fazer. Vai pipocar. Tu acha que o Roger... Com o material humano que o Roger tem, acha o que ele que está o- fazendo com o Juventude. Aí é que está. Meu Deus do eu vou céu. te dizer. O Roger tá à frente. Nossa sobe aqui, Senhora. sobe aqui. Se tu for, agora vem um teor crítico. É que, eu aí, não gostaria. é que aí desmerece o Eu não trabalho do gostaria, Roger, o né? senhor está misturando os assuntos, aí eu vou ser obrigado a manifestar algo que é muito saliente. Se tu respeitar o material humano e o resultado do trabalho com esse material humano, o pior trabalho é do Cudê, E o melhor é do Roger. tá? Claro, O melhor é do Roger. mas eu acho que futebol não é assim. Não é, essa conta não tem receita de bolo, sabe? Até porque o Internacional tem potencial para a qualquer momento desabrochar. E eu acho que vai acontecer amanhã, é o que eu acho, entendeu? Porque o Inter tem material humano. Minha mãe pede pra usar. Apresenta o programa aí, tá melhor. Aí. Então é o seguinte, Ribeiro Neto, o Internacional tem potencial para virar essa chave. Tem potencial ali na frente, porque tem Tá na elenco, hora. tem a volta do É Beira-Rio. agora. Tá parecendo Tá na carro hora. álcool no inverno, né? Essa virada de chave, o Mano já falava. Uma virada de Com chave, o virada de afogador chave, ligado, virada de né? chave. Aí nós jogamos um molho fora. Mas vamos pegar, olha pro virar a elenco chave. do Grêmio. Olha pro elenco do Grêmio. Qual é a possibilidade de virar a chave? do elenco do Difícil. Grêmio? Dificílimo. Difícil. Com o Dificílimo. Diogo Costa tu agrega, mas não vai jogar ainda. Agora, o Internacional, pelo amor de Deus. E, aliás, e talvez essa seja o grande problema do Inter. Que o Internacional montou um time para não passar pelo que está passando. Mais do que isso, montou um grupo para não passar pelo que está passando. Perfeito. Só que eu, assim como talvez os colorados oficiais do programa, acredito que é possível ainda. É que- Talvez o Campeonato Brasileiro seja um pouquinho mais difícil, Mas entendeu? 4 vitórias seguidas aí já Não facilita. há do que não mude, né? Agora, nas Copas, só um pouquinho.
tem uma coisa que nós não vamos tirar aqui, meu comandante do programa. O favoritismo do Inter? É óbvio. Óbvio que não. E a responsabilidade. Mas Não, é que- responsabilidade Pelo sim. amor de Agora, Deus, favorito é a Juventude. É que na verdade... Que paciência. Favorita Cara, passou a Juventude. Zé Gotinha. Só o Não, mas é que pela qualidade, Ribeiro, favorito. hoje, Ribeiro, Óbvio, pela favorito. qualidade dos times, o Inter deveria ser favorito. Deveria. Mas pelo momento e pelo trabalho Mas apresentado, não hoje muda o a Juventude é responsabilidade. favorito. Responsabilidade A responsabilidade é do Inter. é diferente de Favoritismo favoritismo. é do Juventude. Só que assim, ó, o que eu acho que é importante que a Decide gente em casa. destaque, o que é importante a gente destacar O nessa Grêmio questão campeão do gaúcho Inter tomou 3 lá no Jacone, como é que o Inter, que não foi nem a final, vai ser favorito? Não tem como. é que é tão importante Tá brigando com a notícia. Eu não acredito nisso. Tá brigando com a informação. É que é tão importante confirmar essa questão contra o Juventude, né? A volta do Valência, voltar a fazer gols e tudo mais, porque senão vai ser de novo o time do agora vai, né? Por exemplo. O Chiclé quer pegar vocês dois aqui no ponto. Por quê? Nossa senhora. Vocês dois são muito cara de pau. Vai. Por O quê, Chiclé quer cara? pegar Qual é vocês. o problema? O Chiclé quer pegar. É muita vacina. Falta uma O Chiclé galera, tá tem- enlouquecido com a vacina aqui no ponto. Ele tá enlouquecido aqui no ponto, o Chiclé. Para de enlouquecer o Chiclé, que ele me enlouquece Mas automaticamente. qual foi a verdade que eu Mas, falei? Ele tá dizendo que vocês mas- são muito malandros, dizer Mas que o Juventude não é é o favorito. não é uma questão talvez não Quem só vive melhor não momento? só matemática. Quem vive o melhor momento? O Inter vem de 4 jogos sem vencer no Ah, minha Brasileirão. avó, Então, velho, de tá na hora de 91 você- anos, vive o melhor Cara, momento. o Quem rival, vive o melhor momento? Tá na hora o de- rival Quem é um vive exemplo. o melhor momento? O rival é um Momento exemplo. é momento. O Grêmio Desce chegou aqui, lá. Chiclé, desce aqui e fala pra ele, Chiclé, fala pra ele. O Grêmio não é O campeão rival gaúcho, é é da exemplo. gaúcho. Quem vive O melhor Grêmio momento- chegou lá e tomou É. 3 na cola. Então a gente tem que ficar olhando, tem que olhar o rival. Opa, Tem só que um pouquinho. valorizar o nosso Não é adversário. tão barbado assim, Ah, é quem vive o melhor evidente. momento é quem tá no motel agora, vendo os donos da bola deitadinho, assim, descansando depois de uma hidra, entendeu? Esse é o cara que vive o melhor momento. O cara que tá agora no motel, entendeu? Seria o Juventude, Firminho, na comparação, né? Vendo os donos, né? O Juventude tá O nesse Juventude momento, é tá esse frouxo. cara, isso aí. Relaxou no final de semana, tudo certo. Cara, o Alexandre Ernest ontem fez um discurso muito inflamado sobre a postura de Eduardo Cudê na coletiva Tá. e o jeito que o Eduardo Cudê tem se comportado no sentido de Ontem ele estava postura. para baixo mesmo. lá do Bigo. Tava E pra eu tô baixo. vendo isso um pouco com o Renato. Mas não viu que Tô uma vendo- vitória resolve tudo. Eu tô vendo um pouquinho com o Renato. Então, Uma assim, ó, vitória resolve todos os problemas. ganhos mensais de Eduardo Cudê e de Renato Portaluppi recomendam que ambos precisam um pouco mais de intensidade, como gostam de falar no futebol. Um pouco mais de vontade na hora de externar mesmo os problemas. Porque os comandados, eles observam o comandante. Eles observam. Sim. Então, eles são ali referências. E pelos ganhos mensais Sabe quem que sofre Cudê e muito por Renato se abater na derrota? precisam melhorar. Cuca. O Cuca O é assim. Cuca é um treinador É. que ele se abate na derrota, o grupo percebe Mas- o abatimento e já não compra Mas mais por ele. ontem, Aí mas tá o aí que detalhe. tá. Mas ontem mesmo a gente estava olhando na internet, tinham alguns colorados postando um vídeo do Eduardo Cudê após vencer o clássico Grenal da fase de grupos do Gauchão. Ele sai da Casa Mata olhando em direção à torcida e braço em riste, botando extravasando, né, a questão de ter ganho o Grenal, e muitos torcedores colocavam assim, cadê esse Cudê? Onde está esse Cudê? Né? Que hoje chega ali no microfone, falando baixinho, Abalado. quase não dá pra ouvir, abalado. Abalado. Vamos lá. Quanto tempo o senhor não cobre um jogo no interior? O último foi Inter e Juventude. É? É. Quanto? Foi no Campeonato Gaúcho, primeiro jogo. Uma ótima oportunidade sábado. Caxias. Não, nós acho que nós vamos ficar com Muito bem. Rezende e Júlio também são de Uruguaiana, conterrâneos, Então, da dona o Doroti. Colarzinho lá visitou a vovó e atravessou a ponte, pegou o Joãozinho caminhador e trouxe para nós tomar um 12 anos. Um aí. chibo, né? Leonardo Sonda na nossa central. Bom, esse assunto aqui é uma loucura. Bernabé vai sair, mas o Bernabé chegou. Ah, não! Sério? Pois é, Gamba, o jogador de um jogo com a camisa do Internacional, ele entrou em campo no empate contra o Real Tomayapo, 0-0 no estádio Beira-Rio, e pode já estar de saída. O Independente da Argentina é o time que está interessado no futebol do Bernabé e discute com o Celtic da Escócia o empréstimo desse jogador.
O Inter, Gamba, no contrato de empréstimo que assinou com o Celtic, tem uma cláusula de liberação do jogador no início de agosto. Então essa situação está sendo discutida e o Bernabé pode, de fato, nas próximas semanas, deixar o Internacional rumando ao futebol da Argentina. Como é que é o meme do John Travolta, Pedro Espinosa? Onde é que está o Bernabé? Onde é que está o Bernabé? Aquele ali... Cara... Ué, cadê? Bernabé vai perder uma grande oportunidade, né? Quantos minutos de Bernabé no Internacional? 90. Quanto Tomayapo. Ele joga só contra o Real Tomayapo no empate na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Logo depois da desclassificação do Inter na Campeonato Gaúcho. O Bernabé vai perder grandes oportunidades agora, né? Não, falando muito sério. O Inter vai a Rosário, o Inter vai a Caxias, o Inter vai ao Rio de Janeiro. Acumular a milhagem, né? Vamos falar sério na boa, sério Turismo, na boa. né? Turismo, na boa. Só os premiados, o Bernabé. Aliás, o Bernabé tinha que jogar amanhã. Galeria de fotos do telefone do Bernabé agora vai. Claro, cara, sério na boa. Imagina quantas vistas de hotel ele não pegou nessa barca aí que ele viajou. Tá, só uma pergunta séria. Qual é o mistério? Cara, até onde a gente sabe, né? O Bernabé não é utilizado porque o Cudê entende que ele é um lateral que não marca. Sim. E ele já tem o Bustos, lado direito, que é um cara ofensivo. O Bernabé não fez nada no Internacional e a nossa produção, para ilustrar o assunto Bernabé, só tem a coletiva. É verdade. Só tem a coletiva do Bernabé, não tem o Bernabé em campo para ilustrar, só tem a coletiva do Bernabé. Porque a transmissão da Comebol Exato, não recebeu não tem nada, a gente só tem a coletiva do Bernabé. Só tem os gols. Mas deveria jogar amanhã o Bernabé. Deveria jogar amanhã. Robert Renan, se ele não entender que ele não é o Roberto Carlos... Tá, mas vem cá, Colar, me ajuda. O Bernabé mostrou que era insuficiente no treino, porque teve inúmeras possibilidades do Bernabé jogar. Mas que a gente não vê treino, né, Gamba? Daí a fonte oficial, o cara pode me dizer assim, ó, Bernabé, pelo o menos Bernabé é ruim. Não sei, não vi. 10 minutos pro Bernabé. Se ele for mal, o Bernabé, se ele jogar mal amanhã contra o Juventude, ele vai estar na média. A média do Robert Renan e do René. Tá legal. Sim. Então bota jogar amanhã. Não precisa botar o Robert Renan amanhã. Se ele for mal, ele mantém o histórico. Amanhã não joga o René, vai jogar o Robert Renan. Não deveria jogar o Bernabé. Mas vai jogar o Robert Renan. Mas vai jogar o Robert Renan, provavelmente. O que é um erro do clube. Assim, não tem como o Bernabé jogar. É que a gente não quer, quer 90 minutos. É que o torcedor colorado, eu não consigo acreditar que o torcedor colorado quer o Bernabé porque espera algo do Bernabé. Na verdade, o torcedor colorado quer que o Bernabé jogue porque ele não espera nada do René ou do Ele Robert já sabe, Renan. né? Ele já sabe que não entrega. Ele já sabe o que os que jogam não entregam. Então ele quer ver outro... Mas agora tu imagina o que passa na cabeça do Cudê. E o que ele sabe sobre o Bernabé, que ele não coloca o Bernabé. O mais interessante... Tendo a amostragem que ele tem do Robert Renan e do René. O mais interessante, é tão assim, a gente tem o exemplo de que o Cudê não vai utilizar esse jogador, porque teve um jogo lá em Criciúma que na coletiva eu fiz essa pergunta. Floripa. Em Florianópolis, no Orlando é. Scarpelli, isso. Eu fiz essa pergunta pro técnico Eduardo Cudê, me sacrifiquei pela torcida, né, que pedia no Voz do Gigante ali. Cara, queremos saber sobre o Bernabé. E em um determinado momento, quando ele responde, ele diz assim, não, mas eu dei uma minutagem para ele e tal. Ou seja, ele não sabia que o Bernabé não tinha jogado no Campeonato Brasileiro. Incrível. Ou seja, ele está totalmente alijado de qualquer plano do treinador. Mas foi ele que indicou, né? Não. Não foi ele? Não, a Mas informação... ele conhece o jogador, né? Não vamos ser assim. Assim como o Renato passa lá, os JP Galvão, as coisas, né? Alguém bota o nome pra ele assim, ó, olha aqui, ó, tem esse aqui, Bernabé, lateral, né? Tá lá no Celtic. Mas não veio com a chancela do Cudê? Mas deve ter sido consultado, né? Não, com certeza ele foi consultado. Alguém deu mas aqui assim, ó, nessa vibe que tu tá dizendo, assim, ó. Ele pediu. Olha só, contrata o Bernabé aí. Não foi assim. Não, o que a gente sabe é que era uma oportunidade de mercado. O Celtic queria emprestar o jogador e o empresário chegou e disse assim, ó, você está precisando do lateral esquerdo, o Olara não deu certo e tal, isso aqui, porque o Tauá tinha ido de Fortaleza, quando a gente atravessou ali o Bruno Gomes. Então, uma oportunidade de mercado, o que tu acha? Argentino, jovem, para ser o teu reserva. O Inter disse, ok. E claro que, com certeza, teve a consulta ao técnico Eduardo Cudê. Só que daí o que se fala nos bastidores é que o Cudê não gostou do treino, o Cudê não gostou da forma com que ele se movimenta, enfim. E aí, por isso, alijou o cara de qualquer questão. Tá explicado. Não agradou o Cudê, não jogou. Mas joga, né, velho? É exatamente por isso. E não vai botar amanhã, né? Mas treino é treino e jogo é jogo. Eu, inclusive, faço um link.
É por essa razão que o Gabriel Carvalho também não deve ter recebido oportunidades. Ao contrário, o Gabriel Carvalho... Cuidado, entendeu? Ele não deve estar correspondendo nos treinamentos. Por isso não, ao contrário, Ribeiro, ao contrário, as informações que a gente tem de bastidor do Gabriel Carvalho... O Gabriel Carvalho, eu vou voltar a falar aqui, como o Ribeiro adora falar, né? Esquece a legenda e foca em mim. O Gabriel Carvalho não joga por falta de coragem da direção e do departamento de futebol. A hora que... Não tem a ver com o treinador. A hora que o departamento de futebol como um todo entender que esse guri joga muita bola e pode ser uma alternativa ao meio do campo do Internacional, talvez seja até tarde, porque daí talvez o Inter já caiu da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e tudo mais. Eu não quero botar uma responsabilidade, tão grande em cima de um guri de 16 anos, mas é diferente do Bernabé, como eu estou falando para o Ribeiro, porque nos bastidores falam maravilhas desse guri. Esse guri tá treinando demais, esse guri joga muito. Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho. Ele vai ser um cara superlativo dentro do futebol do Inter. Então, põe pra jogar! É só isso que tu precisa fazer. Não precisa pegar e ficar aqui ó, em cima do repórter. Bota pra jogar. Simples. Tá faltando coragem. Claro. Leonardo Souza, vem pra cá, meu patrão. Explica pra nós, por gentileza, o que aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio ontem à noite, Sondinha. Aqui na PUC, né, Gamba, foi realizada a reunião do Conselho, ainda os conselheiros não conseguem acessar a arena, então ela foi realizada aqui na PUC com informações importantes, Gamba. A primeira em relação ao balanço financeiro do primeiro trimestre, dos 3 primeiros meses do ano, com um déficit de 49 milhões de reais, inclusive menor do que o Grêmio esperava em relação aos primeiros 3 meses da temporada. Informações também que foram passadas pelo Conselho de Administração em relação a reforços. O Grêmio planeja 3 contratações nesta janela, além do Gemerson, que já está contratado, principalmente peças para o sistema ofensivo. Cobranças também foram feitas em relação ao departamento de futebol. Faixas contra Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian, de movimentos políticos que estiveram ontem presentes na reunião, Gamba. Muito bem. Pode deixar nessa imagem aí, Nick, por favor. Pode deixar nessa imagem aí. A pergunta... Fora Brum, fora Vivian, guerra, cadê a profissionalização? Movimento Grêmio de Todos, que colocou essa faixa aqui na PUC ontem, lá no prédio 40, onde foi a reunião do Conselho Deliberativo. Que bom que tu falou do prédio, porque quando o Sonda falou da reunião do Grêmio aqui na PUC, eu pensei que poderia ter sido até na Bandeirantes, né? Porque do jeito que as coisas andam aqui, né? O Grêmios da bola, é quase uma Grêmio TV isso aqui, né? Podia ter feito aqui no estúdio. Podia ter feito aqui no aqui, estúdio. aqui, exato. Tem as cadeiras aqui. A geral não ia precisar nem mandar gente aqui, né? Teria representantes. Se preocupa com Juventude, tá? Se preocupa com Juventude, pode ter Favorito, surpresa. quarta-feira. Pode ter surpresa. Ribeiro Neto, esse tipo de protesto aqui, Ribeiro Neto. Eu vou dizer que é mais um ingrediente dessa confusão toda, porque evidentemente que o clube como um todo acaba sendo afetado. Sim. E aí tem a guerra política, eu não vou entrar muito da guerra política, não. Só que o resultado é que dá o tom disso tudo. Ganha do Cruzeiro, isso aí já não vale mais nada, assim, né? Dá uma amenizada e tal. Perde, essa faixa já vai ganhando... O ponto para mim é quando o conselheiro sai da reunião sem a esperança de que o cenário vai mudar ali na frente, principalmente no que diz respeito à contratação. O presidente prometeu quantas contratações na reunião com a geral? 3? 3 contratações foram prometidas pelo presidente, né? 3 contratações, mas essas contratações precisam ser contratações, Ribeiro Neto, não para grupo. Chegar uma opção para lateral, chegar uma opção para o meio, chegar uma opção para o ataque. 3 para jogar. Para ontem. Se fosse para jogar, ontem. Já estava aqui. Para ontem. Porque a janela abre amanhã, dia 10, senhor, né? Amanhã. Então, teoricamente, amanhã era para registrar o cara. Amanhã era para colocar já jogar no bid. Para jogar quinta. Para jogar amanhã. Na verdade, não daria para jogar amanhã. Estar treinando, já devia estar tudo pronto, só o burocrático. Amanhã não daria para jogar, tá? Teria que ser no final de semana. O Cruzeiro colocaria o Wallace, o Matheus Henrique... Caio Jorge, Cássio. Eu estou dando uma ideia da urgência do Grêmio, mas a sensação é que o Grêmio não está percebendo essa urgência. Não vai contratar? Mas está faltando pila. Está faltando pila. Como é que vai resolver? Vai resolver no campo automaticamente? Como é que é a solução mágica? Que quando tu investe no JP Galvão, o Pila, né? Mas isso eu também vi nas redes, né? Que ele ruim, teria... Né? Que o Guerra ou o Brum, no meio da reunião do Conselho, teria dito que as premissas para serem... as premissas de avaliação para contratação do JP Galvão foram as mesmas
que o Soares. Ó. Muito bem, de volta com o Donos aqui na tela da Band, também no YouTube, tudo certo com vocês, né? Todos comportadinhos, né? Tudo certo. Daqui a pouco tem o Alexandre Mota comandando Boa Tarde RS. Eu tenho saudade do Tardelli também, igual o aqui. Sonda. Que é? Eu tenho saudade do Tardelli igual o Sonda. Né? Eu vou começar a dar os nomes aqui da Band, de quem é deles e é nosso. Cita dois só. Vamos lá. Leonardo Sonda. É deles. É deles? Muito deles. Caliel. William Lampard. Calhão é nosso. Calhão é gremistão nosso. É? Quem? William Lampard. É muito nosso. Tá lá em Tubarão. Tá ali no Tubarão. E tá ali também, ó. Ali atrás aqui. Tá ali no quadro. Ali no quadro. Tá ali. Vamos lá, resultado final da enquete na tela para vocês aqui no Donos. Você participou, você decidiu e a pergunta foi a seguinte: você acredita que a volta de Valência e Diego Costa resolve o problema da dupla Grenal? Valência 53%. Maioria não. É verdade. 36, tá? Aí o Ribeiro vai fazer aquela interpretação bacana. Claro. Sim, 33. 53 eu Apenas acredito no Valência 20, apenas Diego Costa 11. 44 33 mais 36 dá 69, mais 20, mais... mais 20, 89, mais 11, 100. Tá correto. Tá não, tá correto. Olha ali. Colarzinho quando era criança na torcida do Inter na tela. Esse Chiclé é um bandido, rapaz. Esse Chiclé é um bandido. O dia dele tá guardado. Esse Chiclé é um bandido. Ele me enlouquece aqui nesse ponto. Ele me enlouquece. Manda ele aqui descer nesse ponto. aqui. Bota a cadeira do Chiclé Ele vai vir, em aqui. seguida ele vai vir. Alexandre Mota, tudo bem, Alexandre Mota? Destaques do... Boa tarde, Gamba. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Pessoal, e esse frio, hein? Opa. Os meteorologistas afirmam que este mês de julho será o mais frio das últimas décadas. É bom isso. O pessoal E tem que vender casaco. Agora eu tenho uma pergunta para o professor. Posso? Que medo. Ligeirinho. Rapidinho rola. Professor, num dia como hoje, frio para danar, né? O que seria o ideal hoje a fazer? Ei. Colocar o gorro. O gorro. Mas tem que combinar porque não dá para adormecer quando bota o gorro. Tem que deixar sempre alerta. Migra Plus. Isso aí. Isso. E o Boa Tarde RS, Mota, em seguida bombando, né? Bom, a gente vai falar sobre essa questão do frio, a gente vai falar também sobre o incêndio que destruiu um ônibus da Carris. A Carris continua a mesma, já reparou, né? Pública ou privada, particular ou do município, continua a mesma situação, falta de manutenção, tanto é que um coletivo pegou fogo ontem e poderia ter resultado numa tragédia na Zona Norte. A gente vai falar desses assuntos e outros que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Ribeiro, vai rolar, vai pegar o buzu, Ribeiro Neto. Beijo grande, querido.